Josie's on a vacation far away. Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido, tô aqui para gravar uma aulinha sobre o MA, tá? O método abdominal hipopressivo, que ficou muito conhecido pela técnica da barriga negativa, tá? Que surgiu lá na Europa e virou febre aqui no Brasil. Mas vai muito além de ser apenas benefícios para uma barriga negativa, tá? A gente, com o método abdominal hipopressivo, consegue trabalhar e normalizar todas as nossas pressões intra-abdominal, intratorácica e também do assoalho pélvico. Então, aquelas pessoas que não podem fazer aqueles abdominais convencionais, pessoas que têm incontinência urinária de esforço, pessoas que têm dor na lombar crônica, diástase abdominal, disfunção na sacroiliaca, tem indicação para fazer o método abdominal hipopressivo, porque a gente consegue trabalhar a faixa abdominal sem sobrecarregar o nosso assoalho pélvico e também normalizar as pressões que eu citei anteriormente, tá? No final da aula eu vou passar uma breve introdução de duas posturas, tá? Lembrando que o método abdominal hipopressivo, ele é baseado em posturas e trabalha muito a nossa respiração, tá? Então eu anotei aqui algumas coisinhas para eu não esquecer, para falar para vocês, tá? Ele busca uma melhora postural, metabólica, respiratória e também sexual, porque ele trabalha através do nosso tecido conjuntivo, tá? Pelas nossas fáscias e normaliza essas pressões que eu citei antes, pressão intraabdominal, intratorácica e também do assoalho pélvico, tá? E o que causa o aumento dessa pressão intraabdominal? São vários fatores. Por exemplo, o estilo de vida, um estilo de vida mais sedentário, pessoas obesas, ficar muitas horas na mesma posição, isso tudo faz com que ocorra um aumento da nossa pressão intraabdominal. Com o estilo de vida que nós temos hoje em dia, a gente já tem um estilo de vida hiperpressórico, então causa todos esses aumentos dessas pressões e a gente tem que normalizar depois, tá? Porque quando a pressão intraabdominal começa a ficar aumentada e fica de forma crônica, aí é muito delicado, é muito complicado. Então é sempre indicado a gente fazer o método abdominal hipopressivo pra gente conseguir normalizar e regular essas pressões, tá? Por exemplo, um padrão respiratório forçado acaba aumentando muito a nossa pressão intraabdominal. Por quê? Como eu falei na aulinha anterior da respiração, o que acontece com o nosso diafragma ao inspirarmos? Durante a inspiração, o nosso diafragma desce, as costelas vão se lateralizar e abrir, e se a gente ficar trabalhando com o diafragma em baixa, ele vai ficar comprimindo os nossos órgãos, as nossas vísceras, sobrecarregando o nosso assoalho pélvico, gerando uma série de desconfortos na nossa lombar. O diafragma também, ele é um importante músculo postural, então ele trabalha não só na respiração, mas também na nossa postura. Então aquelas pessoas que não conseguem trabalhar, fortalecer muito o diafragma, ou tem um diafragma muito rígido, muito hipertônico, pode ter até um desvio postural em função do diafragma ser muito hipertônico. Aí causa aquela postura hipercifótica, ombros protusos para frente, coluna com aquela curvatura mais acentuada. Então é muito importante a gente trabalhar e mobilizar o nosso diafragma, né? Eu já falei na aula passada que o diafragma é muito importante, é o principal músculo inspiratório, porque ele tem 70% da nossa capacidade vital. Então é muito importante a gente trabalhar bem o nosso diafragma. E com o método abdominal hipopressivo, nós conseguimos também ter essa ativação, essa mobilização do diafragma, tá? Então, como eu falei antes, no vídeo passado, é importante a gente fortalecer os nossos músculos respiratórios, assim como a gente fortalece os músculos da coxa, do bíceps, do tríceps, do glúteo, enfim. Então, é muito importante a gente saber a importância do diafragma para trabalhar de forma consciente esses músculos respiratórios, tá? Outro detalhezinho que eu queria falar para vocês é que é sempre o ideal a gente trabalhar de forma preventiva, né? Não esperar
ficar com qualquer tipo de desconforto, para daí começar a realizar o método. Pode ser trabalhado de forma preventiva, que é o ideal, trabalhando essa reabilitação da faixa abdominal. Como funciona o MA? Então, são sequências cronológicas, posturais, que a gente começa com posturas estáticas e evolui para posturas dinâmicas, e as posturas também vão ficando mais desafiadoras. Então, a gente começa sempre numa posição em pé, com um palmo de distância dos pés, concentrando na respiração. Como funciona? A gente inspira em 2 tempos, expira em 4 tempos, solta bem todo o ar dos pulmões e aí faz uma apneia com uma sucção diafragmática, tá? E essa sucção diafragmática você vai puxar o máximo que você conseguir, levando seu umbigo lá para cima, para ocorrer esse descongestionamento do assoalho pélvico e normalizar essas pressões que estão aumentadas dentro da nossa cavidade abdominal e torácica. Então é muito importante a gente concentrar na respiração, soltar bem todo o ar e fazer a aspiração diafragmática. A aspiração diafragmática ou sucção diafragmática dependendo do caso, tu não precisa realizá-lo. Então, por isso que é importante uma avaliação bem minuciosa para ver quem precisa fazer a sucção ou quem faz apenas as posturas, tá? Pessoas que têm um diafragma hipertônico, um diafragma muito rígido, geralmente faz a aspiração diafragmática, mas isso aí tem que ser feita uma avaliação para saber se tu tem a necessidade de fazer a sucção ou não. Aquelas pessoas que têm um diafragma hipotônico, geralmente não precisam fazer a sucção, faz apenas as posturas que a gente consegue trabalhar e normalizar essas tensões, tá? Então é muito importante antes da nossa prática a gente fazer uma liberação do diafragma para soltar bem ele. Como a gente vai fazer essa liberação? Vou ensinar depois, um pouquinho antes da gente fazer as posturas, tá? Como o método abdominal hipopressivo age no nosso organismo? Ele traz uma variabilidade cardíaca, né, em função da noradrenalina. Aí tu também tem a dopamina, que é o neurotransmissor responsável do prazer em função do exercício. Vocês vão ver que não é uma técnica que vocês vão suar muito, mas é de muita consciência corporal e muita percepção corporal também. E o que traz de benefícios também é que diminui essa pressão intraabdominal. E com isso, a gente consegue aliviar uma série de desconfortos na nossa coluna, como por exemplo, dores nas costas, aquelas pessoas que têm diástase abdominal, também consegue promover o fechamento da diástase abdominal e fortalecer os músculos do assoalho pélvico sem sobrecarregá-los. Pessoas que têm desempenho esportivo, atletas, conseguem melhorar, ter uma melhora absurda e significativa no desempenho de esportes, tá? Dos esportes. Constipação, então ajuda a melhorar o funcionamento do intestino também, e também atua descongestionando o nosso assoalho pélvico, melhorando toda a vascularização do nosso tecido, tá? Pessoas que têm diafragma hipertônico tendem a ser pessoas que praticam muita atividade física, professores de pilates, pessoas que fazem crossfit, treinamento funcional, e até mesmo bailarinas tendem a ter um diafragma hipertônico, tendem a ter um diafragma trabalhando mais em baixa. Então, por isso é super indicado a gente fazer o método abdominal hipopressivo com aquela sucção diafragmática, tá? 5 minutinhos diário é o indicado, né? Após aprender a fazer essa ativação da faixa abdominal, é indicado todos os dias fazer pelo menos 5 minutinhos diário, que já consegue normalizar essas pressões. Eu indico e eu prefiro fazer sempre em jejum, tá? Caso tu tenha feito uma alimentação, tenha comido, espera 3 horas após a alimentação para daí praticar o método abdominal hipopressivo. As posturas começam estáticas, como eu tinha falado antes, depois evoluem para posturas dinâmicas e vão evoluindo para posturas mais desafiadoras também. 5 minutinhos diário, ou os resultados podem aparecer em 3
meses de aula ou 12 sessões, tá? A importância do diafragma eu comentei anteriormente, né? Que ele é um músculo que atua não só na respiração, mas também na postura. Então é importante a gente fazer a liberação do diafragma antes de começar o método abdominal hipopressivo. E essa liberação começa antes das posturas. Então aqui nós temos o osso externo, no finalzinho tem o processo xifoide, tá? A gente vai pegar aqui pelo processo xifoide e vai palpando até o final das costelas, tá? Vamos fazer mais ou menos uns 2 minutinhos em cada lado e depois troca o lado. Pode até passar um creminho aqui nessa parte inferior aqui para dar uma soltada e liberar bem o diafragma e começar já trabalhando um pouquinho, melhorando um pouquinho essa mobilidade e essa rigidez, tá? Tem alguns estudos também que estão sendo feitos comparando a importância do método abdominal hipopressivo aos benefícios da meditação. Por quê? O que acontece? Quando a gente está focado nos movimentos que a gente está fazendo, prestando atenção na nossa respiração de forma consciente, a gente manda os estímulos para o nosso cérebro, tá? E ele ativa o nosso sistema nervoso central, principalmente o ramo parasimpático. Nós temos o simpático e o parasimpático. O parasimpático é o ramo que vai nos acalmar, que vai nos deixar mais tranquilos, e o simpático é o ramo, aquele sistema que deixa a gente em atividade, que libera aquele hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, quando a gente faz a prática do método abdominal hipopressivo, a gente manda esses estímulos para o cérebro e ele ativa o nosso ramo parasimpático para nos acalmar, para nos trazer paz, para a gente estar focado no aqui e no agora, tá? E também controla essa parte simpática, que é a parte do estresse, da agitação, da ansiedade. Então ele é muito bom também para trazer esses benefícios de controlar a ansiedade, de não ficar tão estressado. É um momento seu que você para e pratica o método e só traz benefícios positivos, só coisa boa pro seu corpo, tá? Pro seu organismo. Quais são as contraindicações do método? Então, pessoas cardiopatas têm que ter liberação do seu médico, tá? Hipertensos é uma contraindicação relativa. As mamães que estão amamentando é contraindicado só após o término da amamentação, tá? Pessoas que têm aquela doença de Crohn, que é uma doença inflamatória do trato gastrointestinal, é contraindicado. Pessoas que estão com febre e que têm câncer, também é contraindicado, tá? Então agora eu vou passar outro detalhezinho. As pessoas perguntam, o método abdominal hipopressivo emagrece? Pessoal, não emagrece, não existe milagre, tá? Ele reduz a circunferência abdominal, sim. Tu consegue trabalhar e modelar também essa parte da cintura, essa parte estética, mas para emagrecer é atividade física e dieta, uma reeducação alimentar, uma alimentação bem balanceada e saudável, tá? Mas ajuda sim a reduzir a circunferência abdominal. Tem pessoas que falaram que reduziram até 12 centímetros da circunferência abdominal, então é muita coisa. Mas é possível, só que desde que tenha prática regular e sistêmica, todos os dias por pelo menos 5 minutinhos, tá? Então eu vou passar agora 2 posições para vocês. A gente vai ficar sentado com as pernas cruzadas, as mãos apoiadas aqui na nossa coxa, ativando bastante o nosso serrátil anterior, imaginando que a gente esteja comprimindo 2 bolinhas de tênis aqui, crescendo a coluna, ombro longe das orelhas, tá? Então a gente vai manter uma pressão na nossa coxa. Imagina que tem a bolinha e não pode deixar ela cair, então a gente vai ficar ativando o serrátil anterior também, grande dorsal, toda essa musculatura importante também na nossa respiração, tá? E associar com as técnicas respiratórias. Então, durante a técnica eu não vou conseguir falar para vocês, mas o que a gente vai fazer? A gente vai inspirar em 2 tempos, vai expirar em 4 tempos, soltando bem todo o ar, esvaziando bem os pulmões, vai fazer uma apneia, seguido de sucção diafragmática ou não.
Como eu disse, eu tenho o diafragma rígido, hipertônico, então o meu caso é para fazer a sucção diafragmática, tá? Cada um tem uma peculiaridade, então por isso é importante a avaliação bem minuciosa. Outro detalhezinho que eu queria falar, ele ajuda muito na incontinência urinária de esforço, tá? Só que para tratar a incontinência urinária de esforço é necessário um tratamento com um fisioterapeuta pélvico. Então, a incontinência urinária de esforço tem que ser tratada com um fisioterapeuta pélvico. O método ajuda e auxilia muito no tratamento, mas o principal é ter um acompanhamento e fazer a fisioterapia pélvica, tá? E aí a gente vai passar, depois dessa posição sentado, vamos ficar de joelhos e fazer essa respiração. Outro detalhezinho importante é o tempo de apneia. Você pode começar com o tempo que você se sentir mais confortável, tá? Com 5 segundos, 6 segundos, até evoluir para 10 a 15 segundos de apneia. E isso é tudo um treino. Então, quando vocês iniciarem teu primeiro contato com essa apneia, vai ser bem desconfortável. Mas aí depois vocês vão melhorando cada vez mais com o treino. Então, inspirem 2 e expirem 4. Faz a apneia e a sucção com a apneia de 10 a 12 segundos ou o tempo que vocês conseguirem manter. E aí depois começa inspirando novamente, ó. Apneia, sucção. Parou a sucção, inspira de novo, expira e começa todo o ciclo novamente por 5 minutinhos diário, tá? Então nós vamos agora às posições, às posturas, vou passar essas duas inicialmente. A gente mantém as mãos apoiadas nas coxas, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, vai manter uma postura reta e imaginar que a gente tá pressionando uma bolinha de tênis embaixo das nossas axilas, tá? Então a gente mantém uma postura aqui, inspira. Agora eu vou fazer uma outra posição para vocês, que é de joelhos, a ponta do pé lá atrás bem ativada, tá? E aí a gente sempre mantém uma distância das mãos e as unhas ficam voltadas para vocês, tá? Os cotovelos vão ficar levemente abertos e levando em direção ao teto, tá? Deixa mais ou menos um palmo de distância aqui dos joelhos. Coluna retinha, pontinho de pé ativado lá. Inspira.
Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado da aulinha, tá? Eu passei 2 posturas sentadas, mas lembrando que tem várias posturas e à medida que vocês vão evoluindo, as posturas também vão ficando um pouquinho mais desafiadoras, tá? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida é só me chamar. Talk it over.